Olá, amados, bom amanhã. Hoje, dia 12 de abril de 2019. Hoje eu vou gravar um vídeo sobre o Eli Soriano. Tá? O título do vídeo é correto fazer votos para diferentes tipos de culto? Então vamos lá? Vou colocar aqui para vocês, para a gente assistir juntos e comentar, tá? Esse vídeo ele tem uma duração de 5 minutos e 24 segundos, tá, amados? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui se tá ok. Tá meio torto, né? Eu tenho um problema sério, mais com esse negócio de que eu não consigo ver quando tá torto ou não. Agora tá certo. Tem problema sério de vista. Mas é isso aí, amados. Vamos lá, vou colocar aqui, tá? Pergunte ao irmão Eli Soriano. A Bíblia responderá. Irmão, há 2 meses atrás, antes de eu ser da Igreja de Deus e do Caminho Antigo, conheci a exposição da Bíblia, eu era da Igreja da Graça. E lá tem um dia certo para pregar. E eu queria perguntar para o irmão se é certo. Na segunda-feira, da prosperidade. Na quarta-feira, da família. Na sexta-feira, do descarrego. No domingo, do Espírito Santo. E eles queriam que a gente ganhasse alma para Jesus. Mas só que eles fazem voto de tudo. Voto do cajado, voto da meia, voto da moeda, voto do jarro e coisas fenomenais. E o que o senhor acha da Igreja da Graça e do missionário R. Soares? Irmão Sali, né? Sempre tem coleta, cada dia, Foto disso, foto daquilo. Falando sobre a Bíblia, os primeiros cristãos têm atividades diariamente no templo. 2,46 de Atos. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo, e cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Cada dia ele está no templo. Amados, ele aqui está dizendo que cada dia eles estavam no templo. Só que não é o templo, eles não ficavam dentro do templo. O que o Eli Soriano diz aqui, não só ele, mas todos os líderes religiosos, dá a entender de que o povo tem que estar dentro de um templo físico para poder buscar a Deus, né, que eles falam, porque as pessoas estavam no templo. Só que não é templo. Os apóstolos, inclusive o próprio Arrucho, ele ficava no pátio do templo e não dentro do templo. O próprio Arrucho, diz a escritura em Hebreus 9:24, que ele nunca entrou num templo. Então vocês vejam bem como é que são as coisas. Aí eu gostaria de ler aqui com vocês várias versões, porque nós temos, amados, sempre que estar pesquisando versões da Bíblia, traduções da Bíblia, tá? Então aqui, ó, eu peguei 4 versões aqui da Bíblia, tá? A primeira versão, tá certo? Deixa eu ver aqui, porque são tantas, né, amados, que... essa aqui é a Bíblia viva, tá? Essa aqui é viva. Eu vou ler para vocês aqui o verso 46 e 47 que ele disse, né? Então vamos lá. Regularmente, eles adoravam juntos no templo todos os dias, reuniam-se em grupos pequenos nas casas para a comunhão e participavam das suas refeições com grande alegria e gratidão. Aqui também está falando no templo, tá certo? Então agora nós vamos para outra versão. Essa aqui é a Almeida atualizada. É verso 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Yahweh e caindo na graça de todo o povo, e cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos, tá? Então agora vamos nessa versão aqui. Essa daqui é a Nova Versão Internacional. Veja aqui como é que tá, ó. Essa aqui, ó, quer ver, ó? Nova Versão Internacional.
é o que está mais correto, ó, essa mesmo, Nova Versão Internacional. Veja como está aqui. É por isso, amados, que eu sempre estou batendo na tecla que nós temos que ver várias versões para não ser enganado. Olha como é que está aqui, ó. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Pátio do templo, não é no templo, é no pátio do templo. Partiam um pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Já nessa aqui, ó, que é essa daqui, deixa eu ver qual que é essa versão aqui, amados, porque são tantos. Almeida Corrigida e Fiel, tá? Essa daqui já é corrigida e fiel. Que de fiel não tem muita coisa não, porque aqui também não está fiel, ó. E perseverando unânimes todos os dias no templo, não era no templo, era no pátio do templo. E partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Veja essa aqui, como é que essa daqui está dando uma visão mais verdadeira. Veja, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiu um pão em suas casas. O que é esse partir o pão em suas casas? É partir o pão que é Yahushua, a palavra que é ele. É disso que está falando aqui. É partir o pão no entendimento, no espírito, é compartilhar conhecimentos que o próprio espírito deu a cada um. Então eles se reuniam em casas, no pátio do templo. Eles se reuniam no pátio do templo para poder falar com outros que estavam presos no engano da religião no templo de Yahushua, tá certo? E aí eles iam em casas e partiam o pão, ou seja, falava das grandezas de Yahu. Esse pão aqui é no espírito. E juntos participavam das refeições. Aqui sim, refeição físico, comida, para poder sustentar o corpo. Com alegria e sinceridade de coração, louvando a Yahu e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Então vocês vejam bem que aqui não está falando em templos, tá certo? Até porque, amados, vamos colocar aqui, ó, Hebreus 9, 24, tá? Ó, Hebreus 9, 24, só para vocês verem aqui. Pois Yahushua não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu para agora se apresentar diante de Yahu em nosso favor. Vamos ver como é que está aqui. Acho que aqui é a Bíblia viva. Aqui é a Bíblia viva. Vamos ver aqui como é que está aqui na Bíblia viva. Tá? Então vocês vejam que Yahushua, ele nunca entrou em templos feitos por homens. Tá? Então, é isso que a gente tem que entender. Cadê Atos? Atos, onde está você, filho? Ué? Cadê Atos, gente? Ah, não é Atos não, gente. Já estou no Atos. Já estou no Atos aqui, gente, que doideira. Não é Atos não, é Hebreus. Olha, hilário isso. Hebreus 9, 24. São coisas que acontecem, né, amados? Hebreus 9, 24, vamos lá. Aqui, ó, vamos ver como é que está nessa aqui. Porque Yahushua entrou no próprio céu, a fim de aparecer agora diante de Yahu como nosso amigo. Não foi no lugar terreno de adoração que ele fez isto. Olha só, não foi no lugar terreno de adoração que ele fez isto, porque aquilo era simplesmente uma cópia do templo real que está no céu. Tá vendo? Aqui já está assim. Agora vamos ver aqui, nessa aqui, como é que tá, né? Hebreus. Tá? Então, para vocês verem, amados, que esse templo que ele está falando, o Eli Soriano, não é só ele, não. Amados, eu não tenho nada contra Eli Soriano, não tenho nada contra esses líderes religiosos. Eu não denuncio eles, assim, tipo, para denegrir a imagem deles, mas eu denuncio o erro que eles estão fazendo para conseguir deixar as pessoas mais presas no engano da religião. É isso que eu tenho falado. Não, eu estou em Atos, é Hebreus. Entende? É disso que eu tenho falado, amados, porque isso que é triste. Eles estarem enganando as pessoas ainda nesse templo, nesse engano da religião. Hebreus 9, 24. É isso que eu estou falando para vocês, para a gente sempre
tá vendo como é que está em todas as Bíblias, para a gente não ficar enganado, ó. Pois Yahushua não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora comparecer por nós perante a face de Yahweh. Agora vamos ver nessa daqui, ó. Tá? São 4 versões, certo? Que eu tenho, tem mais versões, amados, é porque eu procuro nessas, né? Mas são 4 versões, na verdade. Olha, porque Yahushua não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Yahweh. Tem uma outra aqui, amados, que é porque eu não sei mais qual que tem falado templo, que não fala santuário, fala templos, tá? Fala templos. Aqui também está santuário. Aqui tá, ó. Ele não teria de morrer, ó. Cadê? Porque Yahushua entrou no próprio céu, a fim de aparecer diante de Yahweh como nosso amigo. Não foi no lugar terreno de adoração que ele fez isto, porque aquilo era simplesmente uma cópia do templo real que está no céu. Então vocês vejam, né? Como é que está. Vamos ver aqui se tem outra aqui, outra versão aqui, que aqui tem mais versões. A Almeida corrigida e fiel. Vamos botar nessa aqui, para ver aqui como é que tá aqui. Nessa Almeida corrigida e fiel. Que tem uma que diz templo. Embora templo e santuário é a mesma coisa, tá, amados? A gente já viu isso aqui no dicionário, tá? Mas aqui, ó, vamos ver aqui, como é que tá aqui, nessa. Porque Yahushua não entrou no santuário feito por mãos. É engraçado que eu vi uma vez em templo, não sei qual versão, mas aqui pra gente não ter dúvida nenhuma, vou colocar aqui no dicionário. Dicionário Aurélio, para vocês verem que templo e santuário é a mesma coisa. Quer ver? Cadê? Dicionário Aurélio Online. Tá? Vou colocar aqui, santuário. Ó, a parte secreta do templo judaico de Jerusalém. Parte da igreja onde está o altar-mor. Edifício consagrado a cerimônias de uma religião. Vocês vejam que isso tudo faz parte de religião. E Yahushua, ele não está em religião. A verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e se abster das coisas imundas deste mundo. Essa é a verdadeira religião, segundo a Escritura. Tá? Então aqui, ó. Capela onde são guardados e venerados relíquias de vários santos. Asilo sagrado e inviolável, sede de nobres sentimentos, o que há de mais íntimo, o santuário da alma. Aqui, ó, santuário é sinônimo de convento, mosteiro, presbitério, sé, abadia, basílica, catedral, igreja, templo, ádito. Tá aqui, ó, templo, santuário é sinônimo de templo, é a mesma coisa. Quando se fala templo, santuário é a mesma coisa, tá certo? Então, para vocês verem aqui uma coisa, amados, eu tô querendo aqui ver aqui, ó, 5.000 se converteram. Ver só uma coisa, vou colocar aqui para vocês. Quase 5.000 se converteram. 1.000 se converteram. Se converteram no templo, na pregação de Pedro. Vamos ver aqui uma coisa aqui, amados. Deixa eu ver onde é que está escrito isso. Atos 4. Atos 4, 6. Deixa eu ver. Deixa eu ver se é isso aqui. Aqui, ó. Atos 4. Vamos ler aqui. Ó. Enquanto assim falava ao povo, chegaram os sacerdotes. O comandante, eu não sei nem qual é essa versão aqui, tá, amados? É outro tipo de versão aqui, tá? Gateway, Bíblia Gateway, eu não sei nem que Bíblia é essa, mas vamos lá. Vamos nessa aqui. Enquanto assim falava ao povo, chegaram os sacerdotes, o comandante da guarda do templo e alguns dos saduceus, muitos preocupados por Pedro e João afirmarem, pela autoridade de Yahushua, que há a ressurreição dos mortos.
Prenderam-nos e, uma vez que já era noite, meteram-nos na cadeia, aguardando o dia seguinte. Mas muitas das pessoas que tinham ouvido a sua mensagem acreditaram nela. Em consequência, o número de crentes passou para cerca de 5.000, contando só os homens. Veja bem, amados, vocês prestem atenção numa coisa aqui. Olha, Pedro, os sacerdotes chegaram na comandante do templo, eles estavam onde? Eles estavam no templo, tá? Ou seja, eles não estavam dentro do templo, eles estavam no pátio do templo, porque eles ficavam no pátio. E eles falavam da ressurreição dos mortos e começaram a falar de Yahushua, e a mensagem, as pessoas acreditaram na mensagem. Então, o número de crentes passou a cerca de 5.000, contando só os homens, 5.000, fora mulheres e crianças que creram. E isso eles estavam dentro do pátio do templo, estavam no pátio do templo, falando. Agora imagina bem, vamos botar assim, tipo, até mesmo o Eli Soriano. Vou colocar o Eli Soriano porque eu estou gravando o vídeo dele. Vocês imaginam, o Pedro, ele está no templo, como eles botam aí templo, para o pessoal pensar que eles estão pregando no templo, dentro do templo, e sendo que não é do lado de fora, no pátio do templo, tá? Vocês imaginam, o apóstolo Pedro está pregando no templo e 5.000 homens, mais de 5.000, cerca de 5.000 homens, só homens, contando, fora mulheres e crianças, se converterem. O que o Eli Soriano iria fazer? Ele não iria chamar ele de novo? Pedro, você é um cara bom, hein? Olha, vem pregar de novo na minha igreja para poder se converter mais gente. Não é isso, amados? Mas o que os sacerdotes aqui fizeram, ó? Enquanto assim falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o comandante da guarda do templo. E alguns saduceus, muito preocupados com Pedro e João, afirmaram, por Pedro e João afirmaram, os dois, ó, pela autoridade de Yahushua, que há a ressurreição dos mortos. Prenderam-nos e, uma vez que já era noite, meteram-nos na cadeia, aguardando o dia seguinte. Aguardando o dia seguinte para fazer o quê? Para matar eles. Por que eles fizeram isso, amados? Por que os sacerdotes tomaram essa atitude? Justamente porque eles se converteram a Yahushua, deixaram de ir a templos e passaram a ser o templo. Por isso que eles eram perseguidos. E eles eram perseguidos pelos líderes religiosos, pelos sacerdotes. Eram por esses que eles eram perseguidos. Por isso que os sacerdotes não são de Yahu. Não fazem parte de Yahu, fazem parte de Terron. Entenderam isso, amados? Vejam bem, mas muitas das pessoas que tinham ouvido a sua mensagem acreditaram nela. Em consequência, o número de crentes passou para cerca de 5.000, contando só com os homens. Sucedeu o quê? No dia seguinte, reunia-se em Jerusalém o conselho de todos os dirigentes, anciãos do povo e mestres da lei. Sempre está mestre da lei. Tá? Anás, o supremo sacerdote, estava presente, e Caifás, João, Alexandre e outros parentes do supremo sacerdote, pelo que os 2 discípulos foram levados à sua presença. Com que poder ou com que autoridade fizeram uma coisa destas? Perguntou o conselho. Ou seja, com que poder ou com que autoridade conseguiram tirar cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, do templo, para eles serem um templo? Com que poder eles fizeram isso? Como eles conseguiram tirar o pessoal da cegueira? É isso que eles estão falando, amados. Então, aqui. Então, Pedro, cheio do espírito de Yahu, disse-lhes: chefes do povo e anciões da nossa nação, se refere ao bem praticado naquele coxo que foi curado, desde que vos diga claramente, a vós e a todos quantos estão em Jerusalém, que tal ato foi feito em nome e pelo poder de Yahushua de Nazaré, o ungido, o homem que sacrificaram, que está crucificado, mas é sacrificado, mas que Yahu ressuscitou. É pela sua autoridade que este se encontra aqui curado, pois Yahushua é a pedra que foi recusada pelos construtores e que veio a ser a mais importante do edifício. Veja, a pedra que foi recusada pelos construtores. Quem são os construtores? Os maçons, que fizeram os templos de pedra onde o Altíssimo não habita. Porque a maçonaria é que fez os templos de pedra, inclusive
O próprio Salomão era maçom, o rei Salomão era maçom, amados. O templo foi feito por maçons. A maçonaria que fez templos de pedra, onde o Altíssimo não habita. E eles que fundaram todas as religiões vieram da maçonaria. Então vocês vejam aqui que, como a gente leu, que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, eu vou botar aqui para vocês, e nem tampouco Yahushua, que a gente leu isso aqui, certo? Em Hebreus 9:24, tá certo? Então aqui, ó, que ele não entrou em santuário feito por homens, ou seja, ele não entrou em templos feitos por homens, e agora aqui também em Atos, desculpa, amados, eu sempre tenho que colocar, sabe, Atos, para que as pessoas possam ver de que é verdade isso, que o Altíssimo não habita nesses templos. Veja, todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta. Em casas feitas por homens, o que aqui está dizendo casa, mas na verdade se quer dizer templos. Vamos ver aqui nessa outra versão, Atos 7:48. É por isso que a gente sempre tem que estar pesquisando. Aqui, ó. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. E agora aqui também, em Atos 17, 24, 25, que vou botar aqui 26, que o apóstolo Shaul estava dizendo: o Yahweh que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração em todas as coisas, e de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Então vocês vejam aqui que o apóstolo está dizendo que além do Altíssimo, de Yahweh não habitar nesses templos feitos por mãos humanas, ele também não quer nada de nossas mãos, ele não quer sacrifício nenhum da gente a templos. O que ele pede é que a gente faça pelo próximo, tá certo? Então vocês vejam aqui o que o Eli Soriano fala, e não é só ele não, amados, todos fazem isso. Todos falam que as pessoas têm que estar no templo de pedra onde o Altíssimo não habita. Não é só ele não tem nada contra o Eli Soriano, eu não conheço ele, tenho nada contra ele. Só que o que eu tenho é contra a mentira que eles pregam. É isso que eu tenho, tenho tristeza, do que eles pregam. Então, vou voltar aqui um pouquinho, só para a gente ver o que ele vai falar aqui, tá certo? Vamos lá. 2:46 de Atos. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Cada dia ele está no templo, partindo o pão, falando sobre a palavra de Deus, etc. Mas cada dia tem coleta. Vamos de novo em 16:1. Ora, quanto à coleta para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder, conforme tiver prosperado, guardando-o, para que se não façam coletas quando eu chegar. Primeiro dia da semana, a reunião dos cristãos, primeiro dia de semana, é o mesmo dia da coleta. Mas não tem coleta diariamente. Mesmo que eles tenham atividades no templo, diariamente, não tem coleta diariamente, de acordo com a Bíblia. Irmão, sabe? Olha só, amados, ele disse que de acordo com a Bíblia não tem coleta diariamente. Tem uma vez na semana, de acordo com a Bíblia. Só que aqui o apóstolo não pediu coleta para poder dar um tempo de pedra. Aqui ele pediu uma coleta, uma contribuição. Vocês podem ler, a gente pode até ler. 1 Coríntios 16, ele estava pedindo para poder ajudar as igrejas que estavam sendo perseguidas, que estavam passando momentos difíceis. Então, foi isso que o apóstolo fez. Então, vamos lá, 1 Coríntios, vamos ler nessa aqui? 1 Coríntios 16, não é isso? Vamos botar aqui 1 Coríntios 15 para ver. Deixa eu ver.
1 Coríntios 15. Deixa eu ver aqui. Cadê? Vamos ver aqui. 1 Coríntios 16, 2. Mas vamos ler primeiro, a vontade, assim, para ler primeiro. Para ver aqui um pouquinho abaixo, para ver do que se trata, entendeu, amados? Para vocês verem que ele não está falando de coleta para ajudar, para dar um tempo físico, tá? Ó, vamos botar aqui, ó. Portanto, meus amados irmãos, aqui é no 58, tá? Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, que nada os abale, sejam sempre dedicados às obras do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. A obra do Senhor, qual é a obra do Senhor? É falar a verdade para o povo, tá certo? Falar a verdade de arrojo, falar de grandeza de arro e ajudar o próximo, que são as nossas obras. Mas a obra do Senhor, a obra de arro, é essa que a gente fala a verdade uns aos outros, tá? Então aqui, ó, quanto a coleta para o povo de arro, quanto a coleta para o povo de arro, tá? Não é coleta para igrejas, para templos de pedra, tá? Então vamos ver aqui, ó, como é que ele tá aqui na Bíblia dele. Peraí. Desculpa, amados, mas eu sou bem chata nisso. Cadê? Aqui, ó. Quanto a coleta para os santos, aqui está para os santos, certo? Que, ou seja, separados. Da mesma forma que está também, ó. Quanto a coleta para o povo de arro, façam como ordenei as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Mas aqui não é no templo de pedra, até porque eles não ficavam no templo de pedra, eles ficavam no pátio do templo, como a gente já leu aqui. Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem, e os mandarei para Jerusalém com a oferta de vocês. Se me parecer conveniente ir também, eles me acompanharão. Depois de passar pela Macedônia, irei visitá-los, já que passarei por lá. Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno com vocês, para que me ajudem na viagem aonde quer que eu vá. Então vocês vejam aqui, que aqui ele está falando de ajudar os santos, aos separados, né? O povo de arro, que estavam passando necessidades, justamente porque estavam sendo perseguidos por esses sacerdotes, líderes religiosos daquela época. Então, as igrejas de outros lugares da Galácia, né, eles ajudaram, contribuíram para poder suprir a necessidade da igreja de Jerusalém, não é isso? Entendeu? Da igreja de Jerusalém, tá aqui, ó. Aqui, ó. Cadê aqui? Vamos ver aqui. Aqui, ó. Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem e os mandarei para Jerusalém com a oferta de vocês. Então, essas igrejas da Galácia, tá, ó. Quanto a coleta para os separados, os santos, né, ou o povo de arro, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. Ele está falando isso aqui para os coríntios, que assim como ele também falou para o povo da Galácia, ele está falando para os coríntios, para também eles contribuírem para ajudar o povo de Jerusalém. A igreja de Jerusalém são pessoas e não um templo de pedra. Galácia, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder, conforme tiver prosperado, guardando-o, para que se não façam coletas quando eu chegar. Primeiro dia da semana, a reunião dos cristãos, primeiro dia de semana, é o mesmo dia da coleta. Mas não tem coleta diariamente. Mesmo que eles tenham atividades no templo, diariamente, não tem coleta diariamente, de acordo com a Bíblia. Irmão Salim, I hope you understand the answer. Espero que entenda a resposta. Mas uma coisa importante. Cada sexta-feira tem o programa deles é expulsar demônios. Descarrega. Talvez os demônios deles amam eles mesmos muito.
Imagine, cada sexta-feira eles vai. Se os demônios saíram, não deve mais. Mas o mesmo pessoa vai comparecer e depois você sabe o que eu quero dizer, né? Talvez os demônios amam muito a igreja deles, porque está voltando cada vez mais está voltando. A modo da reunião dos cristãos no primeiro século, como? Vamos ler 14:26. Que fazer, pois, irmãos, quando vos congregais? Cada um de vós tem salmo. Então minha alma canta-te, Senhor, qual grande és tu. Tem salmo. Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Tem expulsar demônios? Tem descarrego? Não está. Por quê? São batizados, são limpos, não tem demônio mais. É isso aí, amados. São batizados no entendimento, são livres, não tem demônios mais e são o templo do Espírito. É isso que o Eli Soriano deixou de falar. Que eles são livres e são o templo do Espírito e eles não precisam mais ir a um templo de pedra. Como esse do Eli Soriano e todos os outros que são templos de pedra, que são templos de trevas e não de luz. É isso que ele deixou de falar. Porque Cristo, quando mandar um demônio para sair, tem mandamento, não entra mais, ele vai dizer. Se numa igreja precisa de expulsar demônios cada semana, significa vocês são amados dos demônios, né? I hope you understand, irmãos. Espero que compreendam, irmão. Tá bom, né? É isso aí, amados. Então, você vê que tem coisas que ele fala a verdade, mas ele fala uma verdade para poder impor a mentira dele, né? Então, a verdade que ele fala não passa a ser verdade porque é mentira que ele está impera, infelizmente, né? Porque se ele falasse que o povo é santificado, o povo é liberto dos demônios, mas que o povo que está em Arusha não vai mais a um templo, ele passa a ser o templo, e ele anda no entendimento do Espírito, e Arro, ele nos guia ao todo o entendimento, e Arusha é o nosso pastor, beleza, mas ele não faz isso. Ou seja, ele diz que a pessoa tem que estar na igreja, segundo ele, no templo, que ele mostra essas mensagens, essas passagens, por isso que eu falo, amados, pesquisa várias traduções da Bíblia, não fica só em uma. A internet está aí para isso. Pesquisa viva, pesquisa corrigida, pesquisa a fiel, pesquisa... para vocês verem como é que é a Bíblia. Eles falam que a Bíblia é a sagrada palavra de Deus, que ela é a inerrante palavra de Deus, que ela foi corrigida, atualizada. Tem várias versões. Então, não fica só numa versão, não. Pesquisa várias. Vocês viram aí comigo, em Atos, né, que o povo, eles ficavam no templo, unânimes no templo todos os dias, e na outra versão já estava no pátio do templo, que é a verdade, porque eles ficavam no pátio do templo. O templo era assim, amados, era um lugar grande, tá, enorme, tá certo? E dentro desse lugar enorme ficava o templo, onde ficavam os sacerdotes. Só os sacerdotes podiam ficar dentro do templo, mas ninguém. Tá? E Arusha, ele nunca entrou nesse templo feito por homens, como está escrito em Hebreus 9:24, porque ele não era levita. Ele veio da tribo de Judá. Ele foi o único sacerdote enviado por Iarro. O resto não foi enviado por Iarro. Não foi, amados. Tanto que em Apocalipse diz que ficarão de fora os cães. Quem são os cães? Esses líderes religiosos, que são pastores, sacerdotes, ficarão de fora. Todos, sem exceção. Está escrito também que todos, sem exceção, são cães gulosos
pastores que nada compreendem, está escrito em Isaías 56, 10 e 11. Dá uma olhada lá que vocês vão ver que está escrito isso. Então, vocês vejam o engano da religião que ele faz, que ele fala. E se vocês pesquisarem sobre como é que é o templo, vocês procurem na internet. Eu já mostrei num dos vídeos, tá? Que eles ficavam do lado de fora do templo. Era num pátio. Era como se fosse um shopping daquela época. E que no shopping tinha o templo e do lado de fora tinha um monte de coisa. Tinha os cambistas que ficavam vendendo os animais para o sacerdote sacrificar, porque ali ainda era lei. A gente tem que entender isso. E Yahushua, ele viveu na lei. Ainda era Velho Testamento. O Novo Testamento passou a vigorar com a morte de Yahushua. Quando ele disse está consumado, ali o véu do templo se rasgou de cima a baixo e as pedras do templo se fenderam. Então ali passou a nova aliança, após a morte de Yahushua. Então, ele ficava do lado de fora, no templo, no pátio, ele não ficava dentro do templo, certo? Ele ficava do lado de fora. Tanto que vocês podem ler também Mateus 26, que foi o julgamento de Yahushua, tá? Quando Judas Iscariotes, ele vendeu Yahushua, eu já li isso também no vídeo com vocês, tá? Ele vendeu Yahushua por 30 moedas de prata, ou seja, ele fez de Yahushua uma mercadoria. Quem comprou? Os sacerdotes e os líderes religiosos. Eles compraram, porque o sacerdote é líder religioso, é a mesma coisa. Eles compraram Yahushua de Judas. E quando o Judas ele teve remorso, ele não se arrependeu, mas ele teve remorso. Ele foi aonde? Ele foi dentro do templo, ele entrou dentro do templo, onde estavam os sacerdotes, e ele jogou as 30 moedas de prata no chão do templo. Vocês podem ler Mateus 26, Mateus 27. Mateus capítulo 26 e capítulo 27. Vocês vão ler isso. Para vocês verem que o templo é um lugar de pedra, é um lugar de trevas. O templo de pedra é um lugar de trevas. E o Altíssimo não habita nesses lugares. Por quê? Porque ele é luz e dele não há trevas nenhuma. Então, amados, fica essa reflexão. Você evangélico, católico, qualquer religião, sai do engano da religião. Estudem, pesquisem. Leia várias versões da Bíblia. Não fica só numa, não. Pesquisem várias. Certo? E que a Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Até a próxima.